te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso delito Filho mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra-se no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, no versículo de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia, Jesus ensinava-lhe muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento disse-lhe: escutai-o. O semeador saiu semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo, aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábola, para que olhe, mas não enxergue, escute, mas não compreende, porque não se convertam e não sejam perdoados. Ele disse: vós não compreendeis estas parábolas? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeou a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutou,
chega Satanás e tira a palavra deles, e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente no terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chegou uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos, aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza e todos os outros desejos, sufoca a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos leva a nós a refletir sobre a palavra de Deus. A palavra é o centro. Quando nós temos a graça de ser aquele ouvinte e aquele que ouve a palavra, reza em cima dessa palavra, observa os detalhes que ela quer trazer informação para nós, essa pessoa ela dá muitos frutos. Então aqui fala que Jesus, ele ensinava. Então, o que nós como cristão precisamos aprender. Aprender, mas para a gente aprender precisa ter quem ensina. E quem nos ensina é o Mestre, é o próprio Jesus Cristo. E ele nos ensina, se ele nos ensina, nós temos que aprender verdadeiramente, porque a palavra ensinada por Jesus é palavra que gera em nós uma capacidade de reproduzi-la e ser feliz ao viver essa dimensão da palavra. E aqui fala então desse semeador. Quer dizer, o semeador é o próprio Deus. Deus semeia, a semente é a palavra, Mas o campo é o nosso coração. Como nós estamos acolhendo a palavra? Porque a palavra, na verdade, ela gera em nós um comprometimento. E muitas vezes nós não somos comprometidos com a palavra. E por isso há muitos motivos dela não frutificar da forma que é necessário ou que é o objetivo da própria palavra de Deus. Ela quer cair no nosso coração e dar o fruto que ela tem em proporção para dar. E então, aqui fala de várias situações. Tem a palavra que caiu na beira do caminho, daquelas pessoas que são voadas, né? Caiu na beira do caminho, quer dizer, não chegou nem os passarinhos veio lá e comeu. A outra palavra caiu num terreno pedregoso, que ela nasceu, mas as pedras, né? O outro caiu nos espinhos, os espinhos sufocaram. E outros caiu na terra boa. Então, aquela que caiu na terra boa, ela deu fruto. Então, o que nós, como cristão, temos que fazer? Temos que ser ensinados por Jesus, acolher os ensinamentos, que é a palavra de Deus. Por isso, todos os dias nós estamos aqui para meditar essa palavra, para fazer uma explicação de uma forma simples, né? Mas uma explicação para nós trazer essa palavra para o nosso coração. Aí eu preciso do alimento do corpo e também preciso do alimento da alma. Quer dizer, e esse alimento da alma, ele vai através da palavra, da oração. Quer dizer, e a própria vida de oração, ela é fruto da palavra. Então, se nós não temos a palavra,
Nós temos uma oração que é de hábito, e não uma oração onde faz nós os dons de Deus se manifestar na nossa vida. Então eu preciso ouvir a palavra, porque se nós olhar para a nossa história, por exemplo, eu fiz uma experiência com Deus lá em 93. Eu fiz encontro com muitas pessoas, num grupo grande, encontro chamado Encontro de Conversão. Eu não lembro muito se deu muito fruto, porque essa palavra, ela caiu lá na beira do caminho, caiu nas pedras, caiu no terreno pedregoso, no terreno onde tinha muito espinho, e assim por diante. E eu, a partir daquele momento, surgiu para mim uma transformação de vida. E hoje, na minha simplicidade, me encontro aqui, depois de mais de 30 anos, me encontro aqui com muito desejo de falar de Deus e de fazer essa semente da palavra dele frutificar muito no meu coração. Então, que nós possamos sempre ser ouvinte da palavra e praticante dela, porque aí a gente vai, nesse mundo, não passar aqui só socando terra, mas dando muito fruto para o reino de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.